Você sabia que o livro mais famoso do mundo, a Bíblia Sagrada, não foi escrito por apenas uma pessoa? Estudiosos bíblicos acreditam que cerca de 40 homens foram inspirados por Deus para criá-la e organizá-la. Mas realmente quem foram seus autores? Você verá isso e muito mais aqui no seu canal Fatos Bíblicos. E se esse conteúdo de alguma forma agregou conhecimento ou fortaleceu a tua fé, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de novos vídeos. O questionamento sobre quem escreveu a Bíblia Sagrada é um mistério que intriga a humanidade há séculos. No entanto, estudiosos acreditam que cerca de 40 homens foram responsáveis por transcrever a palavra de Deus, uma vez que os cristãos consideram que a verdadeira autoria seja dele. O livro sagrado do cristianismo é formado por 66 outros livros, o que de certa forma comprova que não tinha sido escrito por uma só pessoa, visto que a linguagem se diferencia ao longo do texto. Além disso, acredita-se que a Bíblia foi escrita durante mais de 1000 anos, impossibilitando que a autoria seja de apenas uma pessoa. Mas afinal, quem são os reais escritores? O Antigo Testamento, por exemplo, foi escrito em 3 línguas, sendo elas o hebraico, o grego e o aramaico. De modo geral, os livros do Antigo Testamento são anônimos, escritos por escribas. Basicamente, esses textos são os que circulavam oralmente, sendo os autores permitidos acrescentarem ou mudarem alguma dessas narrativas. No entanto, há alguns livros os quais acredita-se conhecer o autor. É o caso do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que aborda desde a criação do céu e da terra, a criação do homem e a história do povo de Israel, desde a criação à ocupação da terra. A autoria desses livros é atribuída a Moisés, porém concluída por Josué. Há outros livros do Antigo Testamento que têm uma suposta autoria, que é o caso do livro de Salmos, que é atribuído a Davi, a Salomão, a Moisés e a muitos outros autores desconhecidos. O livro de Juízes, por sua vez, é atribuído ao profeta Samuel. Já os livros de Crônicas e de Reis são atribuídos a historiadores oficiais do reino, ao passo que os livros dos profetas são atribuídos aos próprios profetas ou aos seus ajudadores. Já o Novo Testamento, acredita-se que seus livros tenham todos sido escritos em grego, embora haja quem alegue que o Evangelho de Mateus tenha sido escrito em hebraico. Os evangelhos são os livros que contam a história de Jesus e carregam em seus títulos os nomes dos autores, sendo eles o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Importante ressaltar que Mateus e João eram apóstolos de Jesus, enquanto Marcos e Lucas não eram. O livro de Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas, logo seu autor seria o próprio Lucas, o evangelista. As epístolas de Paulo, no entanto, são escritas pelo apóstolo Paulo e são divididas em 3, eclesiásticas, pastorais e pessoais. Já o livro de Hebreus não se sabe ao certo a sua autoria, antigamente se atribuía a Paulo. No entanto, os estudiosos modernos rejeitam essa hipótese. Há também quem acredite essa epístola a um certo discípulo por nome Apolo. Há também as epístolas individuais, como a epístola de Tiago, escrita por Tiago, o irmão de Jesus. A primeira e segunda epístola de Pedro, escritas pelo apóstolo Pedro. Primeira e segunda e terceira epístola de João, escrita pelo apóstolo João. Epístola de Judas, escrita pelo Judas Tadeu. Apocalipse, por sua vez, o último livro do Novo Testamento, é atribuído ao apóstolo João. Na verdade, segundo a Igreja, quem escreveu a Bíblia foi Deus. Entretanto, para escrever todos os livros sagrados contidos nela, Deus escolheu alguns homens. Estes agiram de acordo às ordens divinas e escreveram tudo o que ele queria, tornando-se os autores da Bíblia. Ou seja, para a Igreja, quem escreveu a Bíblia recebeu inspirações divinas do Espírito Santo. Por outro lado, não se deve entender que eles apenas anotaram o que Deus disse. Os livros bíblicos foram criados através da experiência de fé dos seres humanos. Esses livros foram escritos em diversas épocas, com situações e lugares diferentes. Portanto, as palavras de Deus vieram de diversas mãos. Além disso, todos os textos receberam revisões com o passar do tempo.
e por esse motivo a Bíblia retrata uma grande diversidade literária e cultural. Porém, qual o propósito da criação da Bíblia? A Bíblia foi criada para que Deus compartilhe sua história, que sua palavra seja lida, meditada e vivida pelas pessoas, pois a Bíblia contém estudos, ensinamentos valiosos para a vida humana e traz a maior prova de amor que o ser humano nunca será capaz de conceber, a vinda de Jesus e o sacrifício dele, Filho de Deus por toda a humanidade. Por isso que o propósito principal da Bíblia não é apenas aumentar o nosso conhecimento, mas sim transformar a nossa vida. Um fato muito curioso é que, embora todos os autores da Bíblia tinham seus próprios conceitos das coisas que se passavam à sua volta, ainda assim foram movidos pelo Senhor para colocar em palavras certas, sem erros e aprovadas pelo próprio Senhor. Outro fato curioso é que, como a Bíblia foi inspirada por Deus, ela nos revela as vontades de seu Criador, seus atributos e, o mais importante, a relação com a humanidade. Então o próprio Deus escolheu se revelar a nós por meio da sua palavra, um livro escrito, assim podendo conhecê-lo, e ainda cuidou para que não tivesse uso de palavras errôneas. Logo, a Bíblia foi escrita por homens comuns, inspirada pelo próprio Deus, único e verdadeiro. Algumas pessoas sugerem que a Bíblia seja uma falsificação, que foi escrita ou modificada muito tempo depois por motivos políticos. Mas existem pelo menos 3 evidências que sugerem que os livros da Bíblia são autênticos e escritos por quem dizem ser. A primeira evidência é que a Bíblia tem muitas cópias antigas. Comparados com outros livros antigos, aceitos como autênticos, os livros da Bíblia têm muito mais cópias antigas encontradas. Isso significa que não foram escritas muito tempo depois. Outra evidência é que a Bíblia tem muitas cópias exatas. Comparando as cópias mais antigas da Bíblia com as cópias mais recentes, o texto é quase idêntico, tirando alguns erros de gramática e ortografia, mais de 99% do texto é igual. Isso prova que a Bíblia não foi modificada. E por fim, a informação correta. Normalmente uma falsificação contém muitos erros de geografia, costume da época, cultura e muito mais. Já os livros da Bíblia não apresentam esse tipo de erro. Bom, meus irmãos, se gostou desse vídeo, deixe nos comentários aí embaixo qual livro você gosta mais de ler e qual livro você tinha mais curiosidade em saber de quem era a autoria.